Bom dia, penúltimo dia do ano, e eu quero compartilhar com vocês algo que eu li no livro que chama O Poder da Mulher que Ora, quando a autora ela fala sobre o perdão. Ao longo de minha infância, minha mãe abusava de mim, mas não meu pai. Quando me tornei cristã, a coisa óbvia a fazer era perdoar minha mãe. Foi só vários anos mais tarde que Deus me revelou que eu não havia perdoado meu pai. Quando um conselheiro cristão, com quem eu conversava sobre a inquietude e frustração de minha alma, me perguntou se havia algo pendente em relação ao meu pai, respondi que não. Por que haveria? Não foi ele que abusou de mim? No entanto, quando o conselheiro pediu que eu orasse e pedisse a Deus que me mostrasse a verdade, uma vida inteira de fúria, raiva, mágoa, rancor, bem como lágrimas e mais lágrimas, inundaram todo o meu ser. Bem no fundo, eu sentia que meu pai não havia me salvado. Em momento algum, ele havia me livrado da insanidade de minha mãe. Ele nunca havia me tirado do armário onde ela me trancava por tanto tempo no início da minha infância. Não percebi quanto eu o culpava por permitir que minha mãe, que ele sabia que sofria de uma doença mental grave, tivesse me tratado com tanta crueldade. Naquele dia, quando o perdoei, senti uma paz que jamais havia experimentado. Com frequência, não reconhecemos o rancor que existe dentro de nós. Achamos que somos pessoas que perdoam, mas na verdade não somos. Se não pedirmos a Deus que nos revele nosso rancor, talvez nunca nos libertemos das garras paralisantes desse mal em nossa vida. Uma boa parte do processo de nos certificarmos de que nossa vida está em ordem diante de Deus está relacionada a perdoar outras pessoas. Jamais poderemos alcançar tudo o que Deus tem para nós se não perdoarmos. Sei que ódio é uma palavra muito forte e detestamos usá-la para qualquer coisa. Certamente detestamos a ideia de que talvez tenhamos de fato ódio a outra pessoa. É justamente nisso que consiste o rancor. Ele é a raiz do ódio. Quando alimentamos pensamentos rancorosos, eles se transformam em ódio dentro de nós. João levava isso muito a sério, pois ele disse: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Vamos deixar isso bem claro. Quando não perdoamos, somos considerados assassinos sem nenhuma esperança eterna e não devemos contar com o perdão de Deus até que tenhamos perdoado os outros. Eu diria que entre perdoar e não perdoar, perdoar parece ser a melhor escolha. Quando decidimos não perdoar, acabamos andando em trevas, 1 João 2, 9 a 11. Pelo fato de não podermos ver claramente, ficamos confusas e tropeçamos. Isso interfere em nossa capacidade de julgar corretamente e assim cometemos erros. Tornamos-nos fracas, doentes e amargas. Outras pessoas percebem tudo isso, pois o rancor aparece no rosto, nas palavras e nas ações daqueles que o carregam consigo. Mesmo que não consigam identificar especificamente o que é, as pessoas veem isso e não se sentem à vontade perto de nós. Quando decidimos perdoar, não apenas nós mesmas somos beneficiadas, mas também as pessoas ao nosso redor. É muito difícil guardar rancor de membros da família.
Na verdade, corrigindo, é muito fácil guardar rancor de membros da família, pois são eles que passam mais tempo conosco e nos conhecem melhor e podem nos magoar com maior profundidade. No entanto, por esses mesmos motivos, o rancor para com um deles pode causar grande destruição em nossa vida. É por isso que o perdão deve começar em casa. Em primeiro lugar, é muito importante ter certeza de que você perdoou seus pais. A Bíblia é extremamente clara quanto a isso. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Se você não honrá-los, sua vida será encurtada e você não tem como honrá-los se não perdoá-los. Decidi perdoar minha mãe porque desejava obedecer a Deus e alcançar tudo o que Ele tinha preparado para mim. Deve ter funcionado, pois olhe só quantos anos eu tenho. No entanto, perdoá-la uma vez não significou que nunca mais precisei me preocupar com isso. Camadas e mais camadas de rancor haviam se acumulado dentro de mim ao longo dos anos e descobri que precisava perdoá-la de novo cada vez que uma dessas camadas vinha à tona. Na verdade, precisava perdoá-la cada vez que me encontrava com ela, pois com o passar dos anos foi ficando cada vez pior. Confessar um dia o rancor que sentimos por outra pessoa não significa que não teremos rancor dentro de nós no dia seguinte. É por isso que perdoar é uma escolha que devemos fazer diariamente. Nós escolhemos perdoar, quer tenhamos vontade de fazê-lo ou não. Trata-se de uma decisão e não de um sentimento. Se esperarmos pelos sentimentos bons, pode ser que acabemos esperando a vida inteira. Se temos qualquer amargura ou rancor, a culpa é sempre nossa, por não abrirmos mão deles. É nossa responsabilidade confessá-los a Deus e pedir que Ele nos ajude a perdoar e prosseguir com a nossa vida. Precisamos também pedir a Deus que nos mostre se há outros membros da família que precisamos perdoar. Normalmente, não nos vemos como pessoas rancorosas, talvez irritadas, mas não rancorosas. No entanto, é necessário lembrarmos que nossos padrões são muito mais baixos que os de Deus e, portanto, muitas vezes não vemos quando precisamos perdoar. Peça a Deus que Ele lhe revele qualquer rancor que você tenha de algum parente. Enquanto você não resolver isso, vai se sentir péssima. Perdoar não é fácil. Contudo, algumas vezes parece absolutamente impossível diante do sofrimento devastador e terrível por que passamos. Se você tem dificuldade em perdoar alguém, peça a Deus que a ajude. Foi o que fiz em relação à minha mãe, e quando ela faleceu, eu não sentia mais nenhum rancor por ela. Se lhe vem à mente alguém que é difícil você perdoar, peça a Deus que lhe dê um coração cheio de perdão por essa pessoa. Ore por ela de todas as formas que puder imaginar. É incrível como Deus eternece nosso coração quando oramos pelas pessoas. Nossa raiva, ressentimentos e mágoas tornam-se em amor. No entanto, não se preocupe. Quando perdoamos alguém, isso não faz com que essa pessoa esteja certa, nem justifica seus atos. Perdoar as pessoas as coloca nas mãos de Deus para que Ele possa lidar com elas. Na verdade, o perdão é a melhor vingança, porque não apenas nos liberta da pessoa que perdoamos, como também nos liberta para prosseguirmos e alcançarmos tudo que Deus tem para nós. O fato de perdoar alguém não depende de essa pessoa admitir sua culpa ou pedir desculpas. Se fosse assim, a maioria de nós jamais seria capaz de fazê-lo. Podemos perdoar independentemente do que a outra pessoa faça. Algumas vezes acontecem coisas tão devastadoras em nossas vidas que podemos passar anos sem dar conta da amargura que temos por causa delas.
Às vezes, não perdoamos a nós mesmos e assim nos condenamos uma vida inteira de castigo por seja lá o que for que fizemos ou deixemos de fazer. Algumas vezes culpamos Deus por certas coisas que aconteceram. Peça a Deus que Ele mostre se uma dessas situações é o seu caso. Não deixe que a falta de perdão limite o que Deus deseja fazer em sua vida. Que Deus te abençoe, que esse texto ele esteja ministrando fortemente ao seu coração. Nós estamos encerrando o ano de 2022, hoje é o penúltimo dia do ano. Que você possa iniciar um novo ano de 2023 leve de mágoas, ressentimentos, rancores. Se durante esse texto, a leitura desse texto, Deus te lembrou de alguma situação, te lembrou de alguma pessoa que você precisa liberar esse perdão, libere perdão para essa pessoa. Se for possível, procure essa pessoa, se reconcilie com ela, libere perdão a ela. Se não for possível, por qualquer outro motivo, às vezes é alguém que já faleceu, ou é uma pessoa que não tem como você ir atrás, libere esse perdão espiritualmente diante de Deus e seja livre em nome de Jesus. Se você precisa se perdoar, se perdoe. Talvez você já confessou tudo que devia confessar ao Senhor, mas você mesmo não se perdoa, mas Deus já te perdoou. Ou talvez se você é aquele que está bravo com Deus, culpando a Deus por tantas situações, abre o seu coração para Ele, fala com Ele e deixe com que o Senhor te liberte desses sentimentos que têm intoxicado tua alma e teu coração. Um grande beijo e um feliz 2023.